Salve, salve pessoal, Angela Ritter aqui. E conforme mencionado anteriormente, na aula de hoje nós vamos trabalhar com o menu ferramentas, então vamos explorar algumas potencialidades desta ferramenta na construção de textos e arquivos matemáticos. Eu já vou abrir o nosso documento aqui com uma seção, até para mostrar para vocês como nós utilizamos, né? Então, vou clicar aqui e ele já abriu com a primeira seção, né? Com uma seção de título. Aqui eu vou utilizar um texto matemático falando lá da intersecção de conjuntos. Então, vou dar essa nomenclatura, tá? Intersecção de conjuntos. Vou dar um Enter e perceba que ele já mudou automaticamente para uma segunda seção de título, né, que seria de número 2. Eu não vou querer trabalhar com o número 2 agora, então simplesmente vou deletar e começar a construir o meu texto. Então vamos lá. Dados, dois conjuntos. E aí aqui eu vou querer falar de dois conjuntos, os conjuntos A e B, só que eu quero que esse A e esse B, eles saiam com uma letra diferenciada e que ela seja meio que padrão em todo o meu documento. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função contrabarra, né? Está presente no nosso teclado. Então, contrabarra seria esse cara aqui, né? Seria este símbolo, né, aqui. Quando eu dou um contrabarra, ele me abre uma caixa de sugestões. Essa caixa de sugestões aqui é a mesma caixa de sugestões que a gente pode encontrar nesse menu lateral. Eu só vou dar um Enter, porque neste caso eu quero continuar escrevendo, eu não vou entrar com uma função da minha caixa, né, de sugestões propriamente neste momento. Então, eu só quero modificar e dizer que se trata de um conjunto. Então, eu tenho um conjunto A, vou dar um Tab para ele sair fora desse formato de edição, e eu quero falar do conjunto B. Então, novamente, contrabarra, vou dar um Enter, e aí eu digito a minha letra B, e ele já fica, então, com esta denotação diferenciada. Então, eu tô falando dos conjuntos A e B. Aí, eu vou colocar aqui, chama-se intersecção de, aí, novamente, contrabarra, Enter, A, Tab, e contrabarra, Enter, B, Tab, e se indica, contrabarra, Enter, A, e aí eu quero o símbolo de intersecção. Agora sim eu vou utilizar a minha caixa de sugestões. Eu posso dar um contrabarra novamente ou clicar aqui do ladinho, né, para mostrar, né, para exibir a minha caixa de sugestões. Então, eu vou dar um contrabarra, só que eu não sei onde localizar. Ó, vocês podem localizar, tem todas as funções aqui, mas às vezes a gente perde um tempo enorme buscando um símbolo ou, né, uma função para a gente estar utilizando aqui no documento, e fica mais fácil desenhar. Então, ele tem essa possibilidade. Para eu localizar de uma maneira mais fácil, eu posso estar desenhando aquilo que eu estou buscando. Então, eu quero uma intersecção. Vocês podem desenhar utilizando o mouse, tal qual eu fiz aqui, ou para quem tem a mesa digitalizadora, pode também estar utilizando a mesa digitalizadora. Então, aqui o atalho seria contrabarra cap. E ele me daria, então,
o símbolo, né, de intersecção, né? Então, intersecção AB. Vou dar um espaçozinho aqui para ele ficar mais bonito, tá? Vou dar um tab para ele sair para fora e eu vou colocar que isso aqui se chama A. Vou dar um tab, Enter, contrabarra, Enter, B. A, Enter, B. Tab novamente e vou fechar. Deixa eu só dar um espaço aqui para não ficar colado demais, né? Perfeito. O conjunto cujos elementos são comuns a contrabarra Enter A, tab e contrabarra Enter B, vírgula. Isto é, vírgula, que pertencem a contrabarra Enter A, tab, e também a contrabarra Enter B. E vou dar um ponto. Opa! Tab. Agora sim eu posso dar um Enter. Tá? Parece que aconteceu ali, eu dei um Enter antes de dar um Tab, e ele entendeu que eu queria continuar dentro da minha caixa de seleção, digitando alguma fórmula, alguma função matemática, tá? Não era o caso. Agora, digamos que eu quero formatar isso aqui de modo a destacar algumas situações. Por exemplo, eu quero destacar este símbolo, eu quero colocá-lo numa cor diferente. Isso é possível? Sim, isso é possível. Eu entro aqui, né, dentro da minha expressão, da minha função, seleciono o que eu quero modificar e venho aqui para a minha barra de ferramentas. Bom, eu quero mudar o texto, né, a cor desse texto. Então, aqui eu vou selecionar, por exemplo, o roxo, tá? Da mesma forma, digamos que eu quero dar um destaque aqui, ó, para o Inter. Não quero, eu quero só o Inter. Tá? Eu posso também alterar a cor, eu posso dar um negrito para dar um destaque, né? Digamos que aqui, olha, eu quero dizer que E também, esse E é importante para mim, então eu quero dar um negrito, porque eu estou dizendo que os dois conjuntos, né, eles pertencem, né, a A, mas que também pertencem a B, então a gente vai falar desses elementos que são comuns aos dois conjuntos, né, e, enfim, trabalhei um pouquinho aqui da formatação do texto. Digamos que eu queira justificar isso aqui, talvez aqui não fique tão evidente, porque ele está num alinhamento aqui à esquerda, mas eu quero trabalhar ele com texto justificado, para explorar melhor o espaço que eu tenho. Então, deu uma melhoradinha aqui já no meu texto, tá? Vou dar um Enter aqui e agora eu vou trabalhar com exemplos. E dentro destes exemplos, agora a gente vai trabalhar questões próprias da matemática. Então, eu quero montar o meu conjunto A. Então, vou dar contrabarra, vou dar um Enter e vamos falar, então, do meu conjunto A. Então, A é igual, vou abrir uma chave, dá um espaço aqui para ficar melhor. Então, vou dizer que o meu A é 1, 2, 3 e 4. Vou dar um espaço na chave. Vou dizer que o meu... agora eu dei um Enter. Percebam que a caixinha em verde, ela continua, porque eu continuo falando... escrevendo, né, matematicamente aqui. O meu B, então, vai ser igual, abre uma chave, dá um espaço aqui, 3,4, 1,5 e 6. Vou fechar aqui. Agora, eu vou querer saber a intersecção
de A com B. Opa! A maiúsculo. E agora eu quero, novamente, este símbolo aqui, ó, que é da intersecção. Então, vou dar um contrabarra. E ele já está aqui, ó. Foi o último que eu utilizei, né? Então, ele já aparece aqui para mim. Então, A inter B. Inter B. Pronto. Daí ele fica na mesma distância um do outro. Que é igual, vou abrir as minhas chaves, e os elementos comuns são o 3 e o 4. Espacinho aqui, vamos voltar aqui na frente e dar um espacinho para ficar mais bonito visualmente. Perfeito, tá? Então, montei aqui o meu conjunto A, meu conjunto B e a intersecção destes dois conjuntos. Vamos dizer que agora eu queira dar um outro exemplo, que são das vogais do nosso alfabeto. Então, eu vou dar um contrabarra, vou dar um enter, e eu vou chamar de V o meu conjunto das vogais, tá? Então, abro aqui. Então, esse aqui será as vogais do nosso alfabeto. Espaço, vamos fechar aqui nosso alfabeto. Agora, eu vou chamar de C o conjunto das consoantes do nosso alfabeto. Bom, eu quero a intersecção do meu conjunto V. Então, contrabarra, vou pegar aqui o contrabarra cap, né? Dos meus dois conjuntos, V com C. E isso aqui vai me dar um conjunto vazio, né? Aí eu preciso de um novo símbolo, né? Que é o símbolo de vazio. Então, novamente, eu vou utilizar a função de desenho. E vou vir aqui e vou desenhar o meu vazio. Eu acho que é esse aqui, tá? Então, ele me dá como um conjunto vazio, tá? Perfeito. Agora, eu quero fazer uma representação gráfica. Como é que eu posso fazer isso? Nós vamos, então, estar utilizando esta segunda ferramenta, que é a inserção de diagramas, tá? Então, eu vou clicar sobre ele e aqui tem algumas possibilidades de diagramas que podem ser inseridos, e eu vou colocar aqui que eu quero desenhar, então eu quero uma área de desenho, e ele automaticamente plota para mim, dentro da minha página, uma área de desenho e abre um novo menu de ferramentas dos quais eu posso escolher aquilo que eu quero. Então, eu vou querer figuras geométricas e eu vou construir um diagrama, né? Eu vou utilizar aqui um círculo, e aí ele já traz um círculo para mim padrão, no qual eu posso estar redimensionando, né, esses círculos. Então, eu vou pegar aqui esse mesmo círculo, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, ele vai copiar, e agora eu vou reposicionar o meu círculo da maneira que eu achar melhor. Vou utilizar a função texto para dar uma nomenclatura. Eu vou chamar esse conjunto aqui de A e esse conjunto aqui de B. Então, aqui no meu texto, eu chamo esse aqui de A e vou arrastar ele mais aqui para cima. Vou clicar aqui e vou chamar o segundo conjunto de B. Clicar aqui fora, pego o B e arrasto ele pro ladinho dele, tá? Agora, eu quero trabalhar, como estou trabalhando a intersecção, eu quero que este
diagrama aqui, eu quero pintar, né, esse diagrama aqui, na parte em que ele tem a sua intersecção, já que nós estamos falando da intersecção de conjuntos, eu quero achurrar, né, essa parte aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu vou selecionar os dois, né, os dois círculos, né, as duas circunferências que eu fiz, e eu vou uni-las, eu vou agrupá-las. Então, abre novamente, né, um outro menu de ferramentas aqui, e eu vou agrupá-los. Feito isso, tá, eu vou dar um Ctrl C para copiar esses elementos, tá, e deixar eles na minha área de transferência. Então, só dei um Ctrl C. Agora, eu vou desagrupar eles, tá, e com com essa minha figura selecionada, né, com as figuras selecionadas, os elementos deles, eu vou utilizar aqui a função de combinação. E aqui eu tenho que eu posso juntar, né, eu posso unir, eu posso utilizar a intersecção, que é o que nós estamos trabalhando no momento, eu posso subtrair um elemento do outro, eu posso excluir os elementos, né, e eu posso dividi-los, né, utilizá-los de outras maneiras. Neste caso aqui, a gente está trabalhando a intersecção, então vou trabalhar com a intersecção. Feito isso, ele cortou o meu desenho. Agora, eu posso trabalhar com este desenho aqui, pintando ele, achurrando, fazendo o que eu achar de interessante. Então, posso pintá-lo, né? Posso escolher uma cor e pintar ele, assim como eu posso torná-lo, né, de uma forma gradiente, escolher outro tipo de cor aqui para o meu gradiente, e eu posso, então, utilizar propriamente as achuras, né? Então, posso achurrar ele e também trabalhar com outras cores aqui dentro, com a modificação do tamanho, né, das linhas, né, a quantidade delas propriamente dentro do meu desenho. E quando eu achar que tá ok, basta eu fechar e ele vai estar aqui. Mas, lembrando que aqui eu só estou trabalhando com a minha intersecção, eu quero que apareça, né, os dois conjuntos. Lembrem que eu deixei uma cópia na minha área de transferência? Pois bem, agora eu vou dar um Ctrl V. Então, agora eu vou pegar o meu desenho original, lembrem que esse era o meu desenho original, e vou reposicioná-los sobre a parte que eu acabei de achurrar. Feito isso, eu vou selecionar isso aqui tudo novamente e vou agrupar. Agora, eu tenho um desenho único que... Percebam, ó, eu estou movimentando, eu tenho um desenho único que ficou unido, né, da forma que eu achei mais interessante e que eu posso estar movendo ele. Então, esta é a intersecção de A com B. Então, posso diminuir aqui, né, a minha área de desenho, lembrando que essa área de desenho aqui, ela não aparece no momento da minha impressão, tá? Eu posso escolher isso, certo? Aqui eu tô posicionando para ficar mais centralizado. Então, já tivemos uma noção aqui inicial de formatação de texto com desenho e intersecção de desenho e criação de achuras, diferenças, né, dentro dos desenhos. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estar falando então um pouquinho mais sobre as opções de recuo, né, de formatação, tipos de letras que podem ser utilizadas. Até mais!